Olá, oitavo ano, tudo bem? Como vocês estão? Tô com saudade de vocês. Estão se cuidando direitinho? Espero que, assim que possível, que passe tudo isso, a gente possa estar junto de novo. Hoje, antes de começar com o nosso cabeçalho, de nós começarmos com a nossa aula, eu vou fazer a correção da tarefa que eu passei na última aula para vocês, certo? Então, peguem o livro e vamos corrigir a nossa tarefa, certo? Então, era uma tarefa bem simples que eu pedi para vocês da parada obrigatória, que era para a gente fechar ali o sistema reprodutor masculino e sistema reprodutor feminino e o órgão que compõe cada um desses sistemas e sua respectiva função, certo? Então, essa era a ideia ali da tarefa. Então, o que pedia ali no exercício 7? Ele tinha elencado duas colunas, uma de sistema reprodutor masculino, uma de sistema reprodutor feminino, e aí ele dava ali as funções que existem dentro desses dois sistemas e pedia que vocês completassem apenas com os nomes, certo? Então eu vou fazer essa retomada para a gente fechar bem e não ficar nenhuma dúvida nessa parte. Belezinha? Então, a primeira que ele pedia ali era canal que liga o útero ao meio externo. Muito fácil, né? A vagina. Então a abertura, aquele órgão que leva do útero para o externo, para fora, é a vagina. É o único canal que é aberto, certo? Órgão muscular com uma abertura inferior que comunica com a vagina. Então, que órgão que é muscular, que tem essa função de se comunicar com a vagina e que tem uma abertura inferior que é onde vai se desenvolver o bebê? É o útero, certo? Contribuem para o deslocamento dos ovócitos pelo batimento de cílios. Então, por onde que o ovócito se desloca e aonde que acontece a fecundação? Tubas uterinas, beleza? Produzem ovócitos de hormônios femininos. Muito fácil, essa era para tirar de letra. Então eram os ovários, certo? Depois, parte externa relacionada à proteção e ao estímulo sexual. Então, ali ele vai resumir, e eu não usei esse nome na aula. Então ele vai dizer que é a parte externa que é relacionada à proteção e ao estímulo sexual, e ele chama de pudendo feminino. Nada mais é pudendo feminino do que três estruturas que a gente citou na aula passada. O clítoris ou clitóris, lábios maiores e lábios menores, certo? Então, o pudendo que ele chama ali, que é essa estrutura relacionada à proteção e ao estímulo sexual, é a união dessas três estruturas, lábios maiores, lábios menores e clítoris, beleza? Então, essas eram as partes ali que ele pedia para você completar do sistema reprodutor feminino, certo? Aí ele ia lá para o masculino. Protege os testículos. Escroto, simples. Órgão copulador. Então, o que é órgão copulador? Eu não usei essa palavra porque ela é meio ruim de ser utilizada, mas é o órgão pelo qual acontece a relação sexual. Pênis. Bem direto, certo? Produz espermatozoide e hormônio. Aonde que acontece a produção do espermatozoide? Testículos. Essa não pode errar. Produz secreções. Então, aqui o livro ele dá a opção para você citar mais de uma. Então, lembra que eu falei? O testículo vai produzir o espermatozoide. O espermatozoide sozinho ele é uma única coisa. E só com ele não tem como acontecer a reprodução, a relação sexual. Precisam ter todos aqueles líquidos. Lembra que eu falei que esses líquidos eles iam compor, eles iam alimentar o espermatozoide e formar o sêmen. Então, você podia pôr glândulas acessórias, você poderia pôr várias outras opções que eu citei ali na aula, lembram? Então, a próstata, e outras glândulas que a gente ia citando ali. O que vocês colocassem de glândula que eu falei que produzia secreção, estava certo, porque a gente tem mais de uma opção. Belezinha? Para fechar, ele pedia quem transporta os espermatozoides, os ductos, certinho? Era bem simples, mas para a gente fechar mesmo essas partes e não ficar nenhuma dúvida, certo? Espero que todo mundo tenha conseguido compreender bem cada órgão que compõe e qual a sua respectiva função, certo? Então agora a gente vai realmente para a nossa aula. Então vamos lá? Nosso cabeçalho bem lindo para não perder o costume. Escola Terra Mater, São José dos Pinhais, data de hoje, maio de 2020, mais um mês começando. Oitavo ano, conteúdo de hoje, nós vamos então dar continuidade ao sistema e vamos falar sobre os hormônios relacionados ao sexo, certo? A habilidade é assimilar a importância dos hormônios para os processos de reprodução. Então a gente vai conhecer os hormônios e saber qual que é a importância, assimilar bem essa importância de saber por quê
que eles são essenciais? Por que que não acontece reprodução sem hormônio? Certo? Esse é o nosso foco da aula de hoje. Então vamos lá. Nós vamos aprender hoje 3 hormônios. Um deles é masculino e 2 deles são feminino. Então, o homem ele possui um hormônio sexual propriamente dito, que é um hormônio relacionado ao sexo, e a mulher ela vai ter 2 hormônios sexuais, 2 hormônios relacionados ao sexo. O primeiro hormônio que nós vamos falar vai ser a testosterona. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso. Tem alguns ditados que falam que os adolescentes estão bombando de testosterona, e ele é realmente verdade. Por quê? Porque a testosterona ela é o hormônio sexual do homem. Quando que começa a surgir testosterona? Quando que o homem começa a produzir testosterona? Quando ele entra na puberdade. Lembra que nós falamos sobre as fases da vida e nós falamos sobre a puberdade? É a testosterona que vai ser produzida lá nos testículos. Então, no mesmo local onde se produz o espermatozoide, se produz a testosterona. E quem desencadeia, por que que quando é criança não tem esse hormônio e quando entra na puberdade acontece isso? Lá na nossa cabeça, a gente tem uma glândula mãe, que a gente chama assim, que é a glândula principal, e é ela que ativa toda a produção de hormônio. Então, quando a gente atinge uma certa fase e o cérebro entende que o menino está entrando nessa fase de puberdade, ele ativa a produção desse hormônio. É esse hormônio que vai fazer engrossar a voz, que vai fazer aumentar isso aqui que a gente tem aqui, que alguns chamam de papo, mas que está relacionado ao quê? A engrossar a voz. Então, é esse hormônio que gera esse engrossamento da voz, certo? Crescimento de barba, um crescimento em estatura, o desenvolvimento de pelos, o desenvolvimento e aumento no tamanho do órgão genital. E também a produção em grande escala do espermatozoide. Tudo isso é produzido a partir da testosterona que é produzida lá no nosso testículo. Se não tem testosterona, não tem puberdade, não tem barba, não tem pelo, não tem aumento do órgão genital. Então, a testosterona ela é a glândula que vai dar o insight para que o nosso corpo, para que o corpo do homem deixe aquela fase de infância, entre na fase de puberdade, adolescência e vá acontecendo as transformações para que surja o homem, certo? Então, esse é o hormônio sexual masculino. Tranquilo, meninos e meninas? Nas meninas, nós vamos ter estrogênio e progesterona. Estrogênio e progesterona, certo? Onde vai ser produzido estrogênio e progesterona? No ovário. No mesmo lugar que se produz os óvulos, os ovócitos, vai ser produzido também o estrogênio e a progesterona, certo? Qual a função desses dois e por que a mulher tem dois? Estrogênio vai ter a função de aumentar os órgãos genitais, de crescer mamas, de crescer em estatura, certo? De melhorar o cabelo. Tudo isso está relacionado com o estrogênio. O estrogênio que vai dar as características do corpo feminino. Então, a cintura fina, o aumento dos quadris, o aumento e crescimento da mama, o desenvolvimento dos órgãos genitais, tudo isso vai acontecer pela liberação do estrogênio. A mesma coisa, a glândula lá do hipotálamo vai ativar e dar esse insight. Está na hora de produzir estrogênio e a menina começa a ter essas mudanças entrando na puberdade. Certo? Belezinha? Progesterona. Qual a função da progesterona? O útero, ele é pequeno e é a progesterona que quando a menina entra na puberdade vai agir lá no útero para que ele cresça, para que ele aumente, certo? E aí então, possa se preparar para receber um bebê todo mês. Lembra que a gente fala sobre menstruação? Nós vamos falar sobre o ciclo menstrual na próxima aula, mas a gente vai focar nisso lá na frente, na próxima aula. Então, hoje é só vocês entenderem que a progesterona, ela expande o útero para que a mulher possa todo mês se preparar para receber um bebê. Se não recebe o bebê, gera a menstruação. Mas quem faz essa preparação do útero, esse aumento do útero, vai ser sempre a progesterona. Então, por isso que a mulher tem 2 hormônios. Um para ela desenvolver o corpo dela, a cintura, os glúteos, as mamas, e outro para ela desenvolver o útero e se preparar para o bebê. A mulher ela vai ter outros hormônios depois também, que vão desenvolver, por exemplo, durante a gestação, as mamas, o leite, a prolactina é o hormônio que controla o leite, mas relacionado à relação sexual, no homem testosterona e na mulher progesterona e estrogênio, certo? Esses hormônios são essenciais também para o prazer durante a relação sexual,
certo? Então, por isso que a nossa habilidade é entender e assimilar que esses hormônios são essenciais para esses processos de reprodução. Sem isso, não tem reprodução. Lembrar do nome dos 3 hormônios e lembrar que é o hipotálamo que está lá no nosso cérebro que vai mandar esse hormônio começar a ser produzido quando a gente entra na puberdade. Belezinha? Problemas hormonais podem acontecer, e aí muitas vezes vai acontecer do menino precisar tomar testosterona, da menina precisar tomar estrogênio, caso ela não esteja crescendo, caso eles não estejam desenvolvendo os órgãos sexuais, o médico pode receitar alguns hormônios para que ele possa acelerar um pouco esse processo, caso se tenha uma deficiência do hormônio produzido pelo corpo. Belezinha? Para essa aula de hoje era bem tranquilinho, e a gente vai assim avançando aos pouquinhos dentro desse sistema reprodutor e de quais as suas funções e como que ele funciona, porque é um sistema muito complexo e por isso que ele é dividido em aulas. Belezinha? Tô com saudade de vocês, espero que vocês gostem e entendam bem a aula de hoje. Um forte abraço e até a próxima aula, meus queridos.